No atual período histórico, no qual o Brasil se encontra dividido ideológico e culturalmente entre o obscurantismo e o esclarecimento, onde o conhecimento científico, de forma geral, e a cultura em particular, foram eleitos como os grandes males a serem combatidos pelo governo central e seus seguidores, encontrar ou reencontrar com o pensamento de Raymond Williams é, no mínimo, um alento. O obscurantismo que se revela na retomada de um debate medieval que há muito se achava superado, o terraplanismo. No campo da cultura, personagens como Bob Esponja, Popeye e Pica-Pau recebem o mesmo tratamento pseudo-analítico por parte dos obscurantistas neoconservadores, dispensado ao combate aos marxistas, o que eles chamam do campo da cultura. Em situação como esta, o pensamento de Williams sobre cultura e materialismo não só é atualizado, mas necessário enquanto instrumento teórico a desvendar pistas que contribuam para a superação atual do estado e estágio do obscurantismo reinante entre nós. Compreendo as artes como parte de um processo cultural amplo, enquanto conjunção humana. Se assim o é, não há vida sem cultura, nem cultura sem ação humana. Ação que não se dissocia da ideia nem do sentimento. Pensar, sentir e agir compõem a essência do ser humano. Somos, de fato, entre todas as raças do planeta, a única capaz de produzir cultura, e por ela somos reconfigurados. É essa relação dialética entre produto e produtor de cultura que possibilita emergir o humano em todas as suas complexidades, que engloba contradições, subjetividades, conflitos, perspectivas e etc. E disto resulta as suas inconcretudes, seu inacabamento, como afirma Tiago Adão Lara. A cultura é o ventre que nos concebe, nos mantém em gestação e nos dá luz. Como, porém, o processo de formação humana é infindável, esse dar à luz é relativo, pois sempre vivemos no espaço-tempo de determinadas culturas, que sobre nós continua a exercer sua atividade formadora. O ser humano inconcluso em seu eterno vir a ser, em função mesmo da cultura que produz e por ela produzido, composta em e por vários aspectos, sejam econômicos, religiosos, políticos, artísticos, educativos e etc., fazem do humano, aos poucos, por suas posições e relações na sociedade, e, portanto, na relação com outros de suas espécies e também na relação com a natureza, um sujeito eivado historicamente de possibilidades criadoras, seja para o bem ou para o mal. Sobre as experiências necessárias à vida em sociedade, o inacabamento e conclusão do ser humano, nos lembra Paulo Freire que essas trocas ocorrem ao longo da vida de todos os humanos, em função mesmo da condição do inacabamento do ser ou sua inconclusão. É próprio da experiência vital, onde há vida, há inacabamento, mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. A invenção da existência, a partir dos materiais que a vida oferecia, levou homens e mulheres a promoverem o suporte que outros animais continuam imundos, em seu mundo, dos homens e das mulheres. Assim, os humanos, em suas funções masculina ou feminina, são projetos. Cada um de nós, em qualquer quadrante da Terra, possui um projeto de vida, seja esse mais amplo ou menos amplo, em função de nossos saberes, do que conhecemos e com quem nos relacionamos. Por isso, esse projeto pessoal é também um projeto coletivo de sociedade. São as relações culturais e, portanto, históricas que dão ao ser humano sua condição de inacabamento e, por sua inconclusão, o ser humano torna-se projeto. É nesse contexto de inconclusão que as expressões artísticas, como parte da cultura de um povo, se torna necessária e pode mesmo vir a contribuir com este para a superação de certos estágios obscurantistas. Nesse sentido, se faz necessário entender como se processa o surgimento e o desenvolvimento de determinado processo cultural, ou mantermos na imagem da teia, é ir à cata dos fios que tecem qualquer processo cultural, e das leis que regem o seu traçado, é ir à cata do mundo humano. Se até aqui falamos de cultura como um processo geral de desenvolvimento humano, contudo, a partir do advento da sociedade moderna, do desenvolvimento industrial e da sociedade burguesa, o conceito de cultura, ao menos como a defende Raymond Williams, foi redimensionado, incluindo uma classificação geral das artes, religião, instituições e práticas de significados e valores. Se para muitos marxistas a base, que é a estrutura econômica, determina a superestrutura política e jurídica, não diz a priori que a base se estrutura pela exploração do trabalhador e da trabalhadora, ou seja, não diz como a exploração ocorre no cotidiano das pessoas e que a dominação não se revela apenas pelo trabalho, mas permeia a totalidade das relações sociais e culturais,
e a forma como homens e mulheres constroem as suas historicidades. Para Hayward Williams, de fato, a base determina a superestrutura. Não é menos verdade que a existência social determina a consciência. Desta forma, Williams entende base como processo e não como estado dado a priori. E se é processo, não pode existir propriedades fixas. Propõe uma forma de análise alternativa à teoria de base e superestrutura, a partir da noção de totalidade, desenvolvida por Lukács. A totalidade das práticas sociais opunha a noção de camadas da base e da superestrutura. Esse conceito de totalidade é compatível com a noção de ser social determinando a consciência. É, de fato, em muitos aspectos, mais aceitável do que a noção de base e superestrutura. O que chama a atenção na reflexão de Williams é a forma como ele percebe a relação entre base e superestrutura. Para o autor, a base não é só econômica, mas sim espaço da historicidade da luta concreta cotidiana de homens e de mulheres, que toma forma na existência social que determina a consciência. É esta concepção de que a existência determina a consciência que leva Williams a perceber a cultura também como forma de dominação social. Em diálogo com Lucien Goldman, o autor discute os limites teóricos dos estudos literários, faz uma crítica ao que chama de estudo teórico da falsa totalidade e coloca a cultura também como forma de dominação dentro da estrutura de poder. A partir do estudo do estruturalismo genético de Goldman, Williams encontra elementos que corroboram a sua tese, a de que a existência social determina a consciência. O estruturalismo genético, neste sentido, preocupa-se não apenas com a análise de estrutura, mas com a sua formação e o seu processo histórico, como são constituídos e como se transformam. Assim como também, Lukács é fonte de inspiração para Williams, no que defende Lukács e sua reificação, que as transformações ocorrem pela atividade econômica, pelas relações sociais e pela subjetividade humana. Do diálogo com Goldman, afirma Williams, tem encontrado um modo muito interessante de um conceito de estrutura, que continha em si uma relação, insiste o autor. As conclusões a que chega Williams ampliam o conceito marxiano e marxista de estrutura econômica e superestrutura política e jurídica, na medida em que revela as formas como homens e mulheres constroem historicidades. Se pode fazer críticas à perspectiva de estrutura e superestrutura, parece inegável que a economia exerce influência de controle sobre o político e o jurídico, mas não fica claro como tal fato influencia ou determina o estar sendo no mundo de homens e mulheres, a forma pela qual as pessoas, tanto individual quanto coletivamente, se relacionam em sociedade. No caso do neoconservadorismo de momento no Brasil, em uma de suas variáveis, fala-se de combate à corrupção política e dos políticos, a superestrutura. Contudo, toda denúncia de corrupção envolvendo políticos tem, do outro lado, pessoas e grupos econômicos, a base estrutural, que se locupletam do dinheiro público. Ora, essa descoberta da relação entre base e superestrutura, teorizada por Marx em seus estudos de maturidade, se dela não tivéssemos conhecimento, tomar-se-ia os fatos da corrupção política por fenômenos naturais. Quando, em 2010, o Brasil viveu, do ponto de vista econômico, um dos seus melhores momentos da história, segundo dados do IBGE, naquele período o PIB alcançou o patamar de 7,5% de crescimento, a taxa de desemprego da população economicamente ativa caiu ao patamar de 5,7% e o aumento real da renda do trabalhador cresceu em média 5% entre os anos 2005 a 2010. A consequência direta para a sociedade foi o surgimento do que alguns chamaram de nova classe média, que cresceu 44% no período dos 8 anos anteriores a 2010. Em função desses dados, os indivíduos e a sociedade brasileira passaram por mudanças nas formas de relacionamento entre si, o consumo propiciado pelos dados positivos da economia, dentre outras formas de relação entre o indivíduo, fez emergir o preconceito da classe conservadora, como se pode verificar nas citações a seguir, a partir do noticiário da imprensa. O site Pragmatismo Político, de 14 de fevereiro de 2014, traz uma reportagem na qual diz o seguinte: a professora universitária Rosa Maria Meia postou uma foto de um homem de bermuda e regata no seu perfil do Facebook na noite desta quarta-feira, com o comentário: aeroporto ou rodoviário? O conteúdo dos comentários que seguem a publicação da docente da PUC do Rio de Janeiro também critica a presença de passageiros pobres nos voos. O glamour foi para o espaço, escreveu o reitor da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Pedro Jutuca, ao que a docente responde:
Puxa, mas para glamour falta muito, está mais para estilo. Outra colega da docente emendou: e sabe o que é pior? Quando esse tipo de passageiro senta exatamente ao seu lado e fica roçando o braço peludo no seu. Porque, claro, não respeita ou não cabe nos limites do assento. A frase é a reprodução exata do que escreveu a professora Daniele Vargas, também da PUC do Rio de Janeiro. Estas falas demonstram uma dimensão da cultura que a dinâmica econômica não explica, ainda que a economia, em maior ou menor grau, possa mesmo determinar a vida pessoal e coletiva. Contudo, é insuficiente, teoricamente, para desvendar a historicidade dos indivíduos e a luta de classe que é inerente na sociedade capitalista. Nesse sentido, Williams percebe a teoria cultural como uma teoria das relações entre os elementos de um sistema geral de vida. Desta forma, não se trata apenas de compreender a totalidade dos fenômenos históricos e sociais, mas um instrumento de interpretação da realidade, da experiência comum de homens e de mulheres. Assim, cultura, para o autor, significa um estado ou um hábito mental, ou ainda, um corpo de atividades intelectuais e morais. Agora, significa também todo um modo de vida, diz Williams. Assim é que cultura, para Rego Williams, é processo, produção e produto de uma dada sociedade que surge por uma convergência de interesses. Portanto, há que se combinar para o estudo da cultura os condicionantes históricos, não se dissociando, formas artísticas de localizações sociais, com toda a evidência propriamente cultural de identificação e apresentação, posição, local e organização, interação e interrelação com outros, movendo-se tão claramente em uma direção. As obras, elas mesmas, como em outras, é resposta específica à sociedade. Compreendendo a cultura não apenas pela totalidade, mas também enquanto um corpo de atividades intelectuais e morais, ou seja, pelo modo de vida e as convergências de interesses da sociedade, como defende Williams, parece fornecer elementos com os quais se possa analisar a reação conservadora de um setor da sociedade brasileira à exposição de arte promovida pelo Espaço Santander Cultural, realizada em 2017 na cidade de Porto Alegre. Tratou-se da exposição Queer Museu, Cartografia da Diferença na Arte Brasileira, a qual foi cancelada após protestos iniciados nas redes sociais e que tomou uma dimensão nacional. Os manifestantes contrários à exposição alegavam que a mesma fazia apologia à pedofilia, à zoofilia e ofendia a moral cristã. Um dos grupos organizadores dos protestos contra a exposição e mesmo de boicote à instituição bancária, promotora do evento, foi o Movimento Brasil Livre, o MBL, formado em sua maioria por jovens que se dizem liberais conservadores. Cedendo às pressões e por razões óbvias da defesa de seus interesses econômicos, o banco, por nota pública, através de sua instituição, o Santander Cultural, se desculpou com todos os que se sentiram ofendidos por algumas obras que faziam parte da amostra. Diz a nota: ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição Queer Museu desrespeitam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perdeu seu propósito maior, que é levar a condição humana. O banco resolveu, então, encerrar a mostra que ficaria em cartaz até o dia 18 de outubro daquele ano. A exposição foi viabilizada pela captação de R$800 mil por meio da Lei Rouanet, que era uma lei do Ministério da Cultura. A reação conservadora à exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, pode ser analisada pelo que Williams definiu como relação entre indivíduos em um dado momento de vida. A análise de obras de artes ou de instituições que as patrocinam devem ser incorporadas como parte da organização em seu todo, ou seja, como parte da própria sociedade. São formas de comunicação e atividade social. A resposta ou compreensão do conceito de cultura, em Williams, se deve buscar na natureza das práticas sociais, dado que a cultura é também um modo de vida. Assim, toda a sociedade humana tem suas próprias formas, seus próprios propósitos, seus próprios significados. A formação de uma sociedade é a descoberta de significados e direções comuns, e seu desenvolvimento se dá no debate ativo e no seu aperfeiçoamento, sobre a pressão da experiência, do contato e das invenções, escrevendo-se na própria terra. A sociedade em desenvolvimento é um dado e, no entanto, ela se constrói e reconstrói em cada modo de pensar individual.
A formação desse modo individual é, a princípio, o lento aprendizado das formas dos propósitos e significados, de modo a possibilitar o trabalho, a observação e a comunicação. Em segundo lugar, mas de igual importância, está a comprovação deste na experiência, a construção de novas observações, de comprovações e de novos significados. Uma cultura tem dois aspectos: os significados e direções conhecidos, em que seus membros são treinados, as novas observações e os novos significados que são apresentados e testados. Estes são os processos ordinários das sociedades humanas e das mentes humanas, e observamos, por meio deles, a natureza de uma cultura, que é sempre tanto tradicional quanto criativa, que é tanto os mais ordinários significados comuns quanto os mais refinados significados individuais. Usamos a palavra cultura nesses dois sentidos para designar todo o modo de vida, os significados comuns e para designar as artes e o aprendizado, os processos especiais de descoberta e o esforço criativo, diz Williams. A cultura, enquanto modo de vida, portanto, de natureza sociológica e antropológica, engloba modos de vida, valores, tradições, organização, produção e circulação de expressões artísticas, engendradas social e culturalmente em uma dada sociedade. A história da ideia de cultura é o registro de nossas reações no pensamento e no sentido, as condições transformadas de nossa vida em comum. Nossos sentidos de cultura são a resposta aos eventos que nossos sentidos de indústria e democracia definem mais claramente. Mas as condições foram criadas e modificadas pelo homem. E registros desses eventos repousam também em outro lugar, em nossa história geral. A história da ideia de cultura é um registro de nossos sentidos e definições. Mas esses, por sua vez, somente podem ser entendidos no contexto de nossas ações. Na perspectiva de Raymond Williams, não é apenas fenômeno linguístico, discursivo ou institucional. É a construção histórica e social que se plasma na historicidade de homens e mulheres. Não é algo estático ou dado aprioristicamente. Os sujeitos históricos fazem parte de uma dada sociedade, afirmando ou negando seus processos culturais. Nesse sentido, o autor indica perspectivas para a compreensão da lógica da produção, distribuição e consumo das artes como expressão da cultura popular ou erudita, que se entrelaça pela vivência dos conjuntos das práticas sociais cotidianas. A forma de relação social e de produção material estão especificamente ligadas. Para Raymond Williams, a complexidade da cultura pode ser compreendida pela relação entre a instituição e a tradição, a partir das categorias do residual e do emergente. Do residual, por aquilo que a tradição preservou ao longo do tempo e que se pode incorporar nas práticas cotidianas do presente. Contudo, sendo a cultura construção histórica e social, o residual tende a sofrer impulso transformador do emergente. Emergente que pode surgir como alternativa à cultura dominante. Assim, a cultura é o que emana do processo social e histórico que configura e reconfigura modos de vida relacionados, mas não determinados a priori. Pelo modo de produção material, ou seja, a base econômica, se relaciona sem determinismo com modos de vida específicos. Nega-se, no entanto, a partir dessa relação entre estrutura e vida cotidiana, as abstrações e os idealismos. A cultura, ou especificamente o estudo de obras ou instituições culturais, devem considerar o meio social de seu tempo e a historicidade da qual são tributadas. Na descrição desse vídeo você encontra uma bibliografia na qual você pode e deve aprofundar os estudos sobre as teorias culturais em Raymond Williams.